Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de inverno banhava a pequena cidade de Brooksville com uma luz pálida. As ruas estavam quase desertas a essa hora da manhã, exceto por alguns transeuntes agasalhados. Sarah Johnson caminhava tranquilamente em direção ao café da esquina, com o casaco preto entreaberto, revelando sua bolsa. Lá dentro, o café estava repleto do aroma rico de café moído na hora e pão quentinho. Sarah aproximou-se do balcão, cumprimentou educadamente o barista e pegou o celular para checar as mensagens. Vestia-se de forma simples, jeans e um casaco liso, nada que sugerisse que fosse uma agente do FBI. Seu distintivo era discreto, guardado no bolso interno. Mas a atenção do policial local, Greg Thompson, foi imediatamente atraída por ela. Alto, corpulento, com um rosto severo e um ar autoritário, ele patrulhava o bairro. Seus olhos pousaram no brilho metálico do distintivo, mal visível na bolsa de Sarah. Uma raiva fria cresceu dentro dele, alimentada por seu racismo latente e senso de superioridade. Ele se aproximou, seus passos pesados ecoando nos azulejos. Ei, você! Mostre-me o que está escondendo aí dentro, ordenou ele bruscamente. Sarah ergueu o olhar com uma expressão calma, porém firme. Senhor, esse é um distintivo do FBI. Aconselho que mantenha distância. O policial caiu na gargalhada com desprezo. FBI? Tá brincando? Aqui, quem manda sou eu. Antes que ela pudesse responder, ele agarrou seu braço e lhe deu um tapa leve, pensando que a intimidaria. O café mergulhou em um silêncio gélido. Os clientes a encaravam, chocados, mas nenhum ousou intervir. Sarah sentiu o calor do tapa em sua bochecha, mas não demonstrou nenhuma emoção. Em vez disso, respirou fundo e pegou o celular para gravar tudo, com um pequeno sorriso determinado nos lábios. Naquele exato momento, Sarah soube que ele acabará de cometer um grave erro. Ela talvez ainda não tivesse demonstrado, mas possuía o poder de fazê-lo encarar as consequências de seus atos, e ele iria se arrepender amargamente. O policial Greg Thompson voltou à delegacia no final da manhã com um ar de satisfação. Ele achava que ninguém jamais saberia que ele havia humilhado aquela mulher negra no café. Afinal, em Brooksville, ninguém ousava desafiar um policial de sua posição. Ele caminhou até sua mesa, sentou-se e começou a relatar o incidente aos colegas com um sorriso arrogante. Quem ela pensa que é? Uma agente do FBI. Ridículo, exclamou rindo. Mas seu riso foi interrompido pela chegada repentina de dois agentes de terno escuro. Um deles deu um passo à frente, com um semblante sério. Greg Thompson. Precisamos falar com você imediatamente. O policial franziu a testa. Do que se trata? Perguntou, pensando que fosse uma verificação de rotina. Trata-se do incidente ocorrido no café esta manhã, respondeu o agente calmamente. Você foi filmado agredindo uma civil, e ela é uma agente especial do FBI. O mundo parecia girar ao redor de Greg. Ele gaguejou algumas palavras. É impossível. Mas os policiais não hesitaram. Um deles pegou o celular e mostrou o vídeo do incidente. O tapa, sua arrogância e, acima de tudo, o distintivo de Sarah. Você está suspenso imediatamente, enquanto aguarda o resultado da investigação, anunciou o policial. Você abusou da sua autoridade e violou a lei. Greg sentiu seu ego desmoronar. Seus colegas o olharam com uma mistura de surpresa e desconforto. O medo havia substituído sua arrogância. Ele compreendeu que aquele incidente ia muito além de uma mera humilhação. Sua carreira, sua reputação e sua autoridade estavam agora ameaçadas. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, Sarah observava a cena se desenrolar de seu escritório no FBI. Sua compostura permaneceu intacta, mas uma sensação de fria satisfação percorreu sua mente. Ela sabia que a lição havia sido aprendida. Ninguém está acima da lei, muito menos um policial arrogante que subestimou o poder de uma mulher determinada. As horas que se seguiram foram um pesadelo para Greg Thompson. A humilhação que infligiu a Sarah Johnson voltava para assombrá-lo a cada instante. Cada notificação em seu celular parecia lembrá-lo de que havia cometido um erro monumental. Na delegacia, os agentes federais iniciaram a investigação. Entrevistaram diversas testemunhas do café, analisaram os vídeos e reuniram todas as provas disponíveis. A gravação de Sarah mostrava claramente o tapa, o abuso verbal e a atitude arrogante de Greg. Cada detalhe confirmava que o policial local havia extrapolado sua autoridade. Algumas horas depois, Sarah chegou à delegacia. Ela entrou com uma postura calma e autoconfiante que inspirava respeito. Greg sentiu imediatamente um arrepio percorrer sua espinha.
O policial que a havia esbofeteado naquela manhã agora se encontrava cara a cara com a mulher que havia humilhado. Mas Sarah não era apenas uma mulher. Ela era uma agente do FBI com toda a autoridade e poder que isso implicava. Greg Thompson, disse ela com uma voz clara, não agressiva, mas gélida. Você está sendo investigado por conduta racista e abuso de autoridade. Sua suspensão é imediata e você cooperará integralmente com o FBI. O policial balbuciou algumas desculpas confusas, tentando minimizar a situação. Mas Sarah permaneceu impassível. Ela sabia que não se tratava de vingança pessoal, tratava-se de justiça e respeito à lei. Na sede principal, os agentes federais explicaram calmamente as consequências legais de suas ações. Você colocou um agente federal em perigo e violou os direitos civis de um cidadão, afirmou um deles. Esse tipo de comportamento não será tolerado, independentemente de sua situação local. Greg sentiu seu mundo desmoronar. Seu orgulho, seu ego e sua autoridade foram varridos em minutos. Ele percebeu tarde demais que subestimar Sarah tinha sido o maior erro de sua carreira. Enquanto isso, Sarah observava a cena com uma calma inabalável. Ela sabia que a lição era mais do que apenas uma punição. Era um aviso para qualquer um que pensasse que poderia abusar do seu poder. E no silêncio do escritório, o policial humilhado compreendeu que aquele momento ficaria gravado em sua memória para o resto da vida. Os dias seguintes foram difíceis para Greg Thompson. Suspenso de suas funções, ele passava os dias remoendo e se perguntando como havia chegado àquela situação. Cada olhar de seus colegas, cada sussurro nos corredores da delegacia, o fazia lembrar de sua humilhação pública. Mas Sarah continuou seu trabalho com o rigor de sempre. Ela havia se certificado de que a investigação seria minuciosa e imparcial, sem deixar transparecer o menor ressentimento pessoal. Mesmo assim, ela sabia que o policial teria que confrontar não apenas a lei, mas também seus próprios demônios, sua arrogância e seu racismo. Certa manhã, Sarah foi à delegacia para uma reunião final. Greg, nervoso e desconfortável, a esperava no escritório do capitão. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele tentava falar. Eu quero pedir desculpas. Eu não sabia, eu jamais teria feito isso. Sarah o interrompeu com um gesto educado, porém firme. Não se trata de saber ou não. Trata-se de consequências. Toda ação tem um preço. Hoje, você finalmente entende que a arrogância e o racismo nunca passam despercebidos. Greg baixou a cabeça, incapaz de encará-la. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Sarah acrescentou. Vocês terão a oportunidade de se redimir, mas isso exigirá tempo e humildade. Terão que aprender a respeitar todos os cidadãos, independentemente de sua cor, posição social ou autoridade. Os agentes federais presentes anotaram cada palavra. A lição era clara. Ninguém estava acima da lei e todo abuso de autoridade tinha consequências. Greg, humilhado, mas consciente da gravidade de seus atos, sabia que acabará de receber a mais dura das lições. Lá fora a cidade parecia estar voltando à calma, mas na mente do policial, uma tempestade continuava a rugir. Ele acabará de perceber, tarde demais, que um simples tapa havia desencadeado uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Sarah, por sua vez, saiu da delegacia com a serenidade de quem sabe que a justiça foi feita. Ela não buscava vingança, apenas a verdade e o respeito aos direitos. E em cada olhar, em cada gesto dela, Greg compreendeu que acabará de aprender o que nenhum treinamento policial jamais lhe ensinara. O poder é inútil diante da justiça. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Greg Thompson. Suspenso, humilhado e sob constante vigilância, ele finalmente compreendeu a magnitude de seus erros. Todas as manhãs, os olhares de seus colegas o perfuravam, sussurros abafados, gestos de desaprovação e até risos contidos. Ele não era mais o policial respeitado que pensava ser. Enquanto isso, Sarah Johnson prosseguia incansavelmente com suas investigações. Ela garantiu que todas as evidências relativas à agressão fossem documentadas. Seu profissionalismo impressionou seus superiores e teve grande repercussão na comunidade local. Ela não tinha a intenção de humilhar Greg, mas sim de demonstrar que ninguém está acima da lei. Certo dia, uma audiência disciplinar foi convocada na delegacia. Greg compareceu, o rosto pálido, tentando manter a postura apesar do medo que o dominava. Sarah entrou na sala calma e imponente, segurando seu distintivo com autoridade. As testemunhas do café também estavam presentes, prontas para relatar os acontecimentos. O capitão da polícia falou. Greg Thompson, você está sendo acusado de abuso de autoridade, conduta racista e agressão a um civil. Suas ações não podem ser ignoradas. Precisamos decidir sobre as medidas disciplinares.
Greg tentou falar. Eu sinto muito, eu não sabia. Mas suas desculpas soaram vazias diante de evidências irrefutáveis. O vídeo, os depoimentos das testemunhas e o distintivo de Sarah não deixaram margem para dúvidas. Finalmente a decisão foi tomada. Greg foi demitido da polícia local e considerado inapto para usar o uniforme. Seu nome circulou nos jornais locais. A notícia se espalhou rapidamente e ele se tornou um exemplo do que acontece quando a arrogância e o racismo prevalecem sobre o respeito e a lei. Sarah saiu do tribunal com a satisfação de ter cumprido seu dever, mas não demonstrou nenhum triunfo pessoal. Seu papel havia sido claro: defender a justiça e lembrar a todos que a lei protege a todos, sem exceção. Algumas semanas depois, Greg vivia em amargo silêncio, refletindo sobre seu passado e o preço de sua arrogância. Sarah, por sua vez, continuou seu trabalho, determinada a proteger aqueles que muitas vezes eram subestimados ou oprimidos. A história daquele tapa tornou-se um exemplo, um lembrete de que a autoridade só é poderosa se for justa, e que um momento de arrogância pode mudar uma vida, para sempre.